eu sumi, fiquei um mês sem postar nada aqui no YouTube, sem postar nada em lugar nenhum, sem olhar muito as postagens de outras pessoas, a não ser que fosse alguma coisa me marcando. E eu atendi as minhas clientes que eu tenho de pacotes já, né, do passado, que é um compromisso meu, mas nesse último mês, um mês e meio, eu trabalhei menos. Mas eu trabalhei menos porque eu mudei de casa aqui em Porto Rico. Eu tenho a minha casa na Flórida e a minha casa em Porto Rico, eu e o Sam. E eu preciso morar nos Estados Unidos, na Flórida, porque, enfim, a minha vida é lá, meus filhos estão lá, minha taxa, eu pago imposto, enfim, minhas coisas estão lá. E mas eu também, agora casada com o Sam, ele precisa estar aqui em Porto Rico porque os filhos deles estão aqui em Porto Rico, a vida dele está aqui. Então nós temos essas duas casas e aqui em Porto Rico a gente mudou de casa. Então foi um mês muito repleto de questões de mudança de casa. Minha casa está ficando linda, eu estou apaixonada pela minha casa. Levou 2 anos para a gente encontrar essa casa, mas essa casa era exatamente o que a gente queria: o espaço, a luz, o quintal, o backyard à vista, enfim. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar que também no meio dessa mudança eu fiquei muito doente. Eu fui parar no hospital aqui em Porto Rico, fiquei muito doente. E nesse período, né, longe de rede social, longe de amigas, longe de um monte de coisa, e no meio de uma mudança fora, vem também uma mudança dentro. E aí a minha pergunta para você e para mim é: que medo é esse que nos dá de não pertencer ao que nós estamos acostumadas a pertencer? Tem uma sigla FOMO, que é Fear of Missing Out, medo de perder, medo de ficar de fora, medo de não pertencer. E esse medo é humano, porque a gente quer fazer parte, né? Isso é humano. A gente quer fazer parte da família, a gente quer fazer parte de círculos sociais, a gente quer no trabalho, a gente quer fazer parte. É horrível quando no trabalho você sente que você está de fora, ou na família, quando a família se une e você está de fora. Então existe muito esse medo, é humano. Mas hoje em dia, com as redes sociais, com esses chamados todos, esses grupos no WhatsApp, com tudo isso que acontece fora, muito dessa correria nos tira do que tem dentro. E nesse silêncio que às vezes a vida exige da gente, como eu aqui ou como você aí, uau, como é necessário a gente encarar esse medo de, sabe o quê? No final da vida, você pertence ao quê? Você pertence a si mesma. E se você não se der esse espaço com você mesma e ficar, né, no barulho que está fora, será que você não se perde um pouco? Fica esse questionamento. Será que eu não preciso muito hoje em dia postar em rede social, fazer parte dos meus grupos de WhatsApp, porque eu, de uma certa forma, tenho uma distração que me tira do que está dentro, que é a minha essência? Será que isso não acontece? E aí eu trabalho com mulheres que me trazem muito a dificuldade no relacionamento amoroso. Será que a dificuldade que eu tenho em encontrar alguém que me complemente é porque eu fico mais focada no outro lá fora do que no que eu realmente preciso? Não é uma boa pergunta? Eu hoje acordei aqui na minha casa nova e eu
Estou falando muito nesse vídeo, era para ser mais curto, mas eu hoje, conversando com o Sam, falei, eu nunca imaginei na minha vida morar aqui em Mayagüez. Dá uma olhada aí no mapa, Porto Rico, Mayagüez, é no meio do nada. Eu nunca imaginei vir parar aqui. E aí eu olhei para ele hoje de manhã, a gente acordando feliz no nosso quarto novo, que é lindo. E esse homem lindo e esse relacionamento, sim, a gente tem as nossas diferenças e os nossos dias, mas no geral é lindo. Como é que eu vim parar aqui? E ele assistindo o Globo comigo, falando português, fala assim: Miriam, como é que eu atraí você? Gente, foi no silêncio e nessa conexão com o que é importante para mim. Porque se fosse no barulho fora, eu jamais teria encontrado essa casa, esse relacionamento, essa vida que eu gosto, que eu escolhi viver. Então, eu quero te convidar, e eu vou fazer até uma rodada de FT, tá? Para acompanhar esse vídeo. Eu quero te convidar a olhar para dentro e perceber o que você tenta não ouvir. Olha essa pergunta. O que você tenta não ouvir e que é o seu verdadeiro sonho de relacionamento? Inspira e expira e tenta entender isso, o que está em você, qual é o seu desejo. Porque quando você se conecta com esse desejo, quando você percebe que você se merece viver essa vida que a sua alma pede, aí, olhando para isso que está dentro, esse diamante dentro de você, você consegue materializar fora um pertencimento no grupo certo, no relacionamento certo, da forma certa, que é você autêntica. Ai, não consegue fazer isso? Pede ajuda. Vai para uma terapia, vai para uma yoga, vai para um regime, vai para onde você sentir que precisa ser ajudada. Ontem eu estava falando com uma pessoa que disse: Olha, eu fui no AA porque eu preciso de ajuda para parar com o álcool. Que lindo isso! A gente saber que precisa de ajuda para os nossos vícios. Não é legal isso? Então, falei muito, falei da minha vida, mas falei principalmente da sua vida. Vamos levar nossa vida mais a sério e olhar mais para dentro, sem esse medo, deixar que o medo de pertencer a grupos que eu nem sei se é isso mesmo. Vamos dar um silêncio para nossa vida, para a gente ouvir o que está dentro. O que você acha disso? Fica aqui a minha dica de hoje. E ó, vou fazer agora, vou gravar agora um IFT que eu vou colocar aqui, que é medo de não pertencer, me une a grupos que eu nem sei se é o que eu quero para minha vida. Olha, não é louco isso? É humano. Só que nós somos mulheres maduras e eu te desafio a mudar tudo, muda de casa, muda de país, muda de roupa, muda o que puder mudar. Muda o caminho para o trabalho, muda a cor do esmalte, mas mude o que o seu coração está pedindo para você mudar. Ai, enquanto a gente respira, tem esperança, tem saída, tem você. Muito obrigada.